Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa gravação depois, mas principalmente boa tarde para a Anne, a Jennifer, o Asus, que é o nome da máquina, a Vanessa, Júlia, Luísa, Samuel, Elane, Michael e Crisline. Ah, não, é Michael, não é Michael não. Crisline e Milena, agora que acabou de chegar na hora certinha. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui. Eu sei que vocês tiveram que ajustar um pouquinho os horários de vocês e eu agradeço, tá? Essa semana foi um pouco corrida lá na quarta-feira para mim. Eu tinha que participar de um outro evento e agora estamos aqui para conversar com nossos princípios de economia, né? A nossa disciplina aqui deste segundo semestre de 2021. Tá, eu já fiz alguns comentários sobre a lista de exercícios, a terceira lista de exercícios. Só lembrando que a nossa aula termina hoje às 18 horas e depois, em tese, vocês teriam até 18h30 para submeter a sua resposta, tá? Mas eu não vou fechar a submissão exatamente às 18h30. Lá para as 8 da noite eu fecho a submissão para quem tiver atrasado, tá? De toda forma, vale a pena lembrar uma outra coisa também. Às vezes, a gente faz uma lista e a gente submete, ou a gente submete e depois percebe que errou alguma coisa, ou a gente submete, percebe que marcou uma coisa errada quando na verdade ele queria ter marcado outra, conversando com outras pessoas assim. Então, em casos de exceção, eu deixo vocês submeterem uma segunda vez, tá? Só não gostaria que fosse toda hora, né? Assim, a pessoa fez a lista, trabalhou naquele exercício, submete e vai lá depois ver o desempenho. Mas se por algum erro, alguma questão assim, perceber que vale a pena submeter de novo, que você, sei lá, se deu conta de alguma coisa e tal, pode submeter uma segunda vez. E aí eu só vou contar a segunda vez. Só vou ler a segunda, só vou dar pontos mesmo para a segunda resposta. Mas não é bom que faça isso sempre, tá? Em casos excepcionais, uma vez ou outra, eu não vou achar ruim não. Se eu vir que tem alguém que está submetendo 3 vezes a lista, aí eu vou ter que chamar para conversar. Vou falar, ó, o que está acontecendo? Alguma coisa não está certo aí, tá certo? Ok. E só para lembrar também, essas sessões que a gente grava, elas não ficam totalmente públicas no YouTube. Tá? Elas são compartilhadas também via YouTube, mas ninguém tem acesso a elas pelo YouTube. As pessoas precisam ter o link para acessar. Então, é uma maneira de resguardar um pouquinho mais, para que, caso queiram, vocês possam abrir o microfone, falar alguma coisa, possam falar alguma coisa com vídeo, sem vídeo, do jeito que se sentirem mais confortáveis, tá bom? Ok, então, sem mais delongas, vamos voltar lá para nossa lista, perdão, nossa ficha de aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas fichas de aula, que elas eram para a semana 3, 4 e 5. A gente já está na semana 6 e ainda não acabou, né? Mas não tem problema, viu, gente? Porque isso aqui não é uma corrida de 100 metros. A gente está aqui fazendo um processo de aprendizagem coletiva e, como tal, a gente quer carregar todo mundo junto. A gente não quer que ninguém fique para trás. Sendo assim, eu vou apertar aqui o botãozinho e vou colocar para vocês um assunto que a gente já começou a falar, que vocês são muito sabidos e já tinham começado a puxar minha língua para falar lá atrás, quando a gente desenhou pela primeira vez a curva de demanda. Alguns de vocês já falaram assim, vem cá, e se essa curva for mais em pé, o que, que acontece? E se essa curva for mais deitada, o que, que acontece? Tal. Então, vamos primeiro voltar para aquela ideia de discutir só o consumidor, tá? Eu sei, quando a gente desenhou o diagrama de demanda e oferta, a gente já tinha colocado juntos a interação. Por um lado, a curva de demanda, representando o comportamento do consumidor. Por outro lado, a curva de oferta, representando o comportamento do ofertante, do vendedor, do produtor. Vamos voltar para aquela ideia de discutir só o consumidor um pouquinho, tá? E vamos falar sobre esse conceito que está aí na tela de vocês. Elasticidade, preço da demanda.
Parece ser um nome complicado, mas a ideia de elasticidade é muito, muito, muito intuitiva. Se você pegar um material que é elástico, digamos um elástico mesmo, desses que a gente usa para colocar nas nossas roupas e tal, se você aplicar uma força sobre um material elástico, ao soltar, você vai ver uma reação. Então, elástico diz respeito a essa ideia de, para uma dada ação, haver uma reação proporcional, ou algumas vezes um pouco menos que proporcional, uma coisa mais que proporcional. Então, um elástico bem bom, novinho, assim, de uma calça, um short que você acabou de comprar, você puxa e se você soltar de repente, ele vai bater assim na sua cintura, né? Ele vai até doer. Tinha uma brincadeira muito de mau gosto que meus colegas de sala de aula faziam, que era puxar o sutiã da colega que estava sentada na carteira da frente e soltar. Olha que miserável. Enfim. Tá, o elástico é assim, você aplica uma força sobre ela, há uma reação daquele material, é como se ele armazenasse aquela força e reagisse, tá? Então, se a elasticidade for alta, a gente vai dizer assim, dado um certo impulso, a resposta é também forte. Agora, tem materiais que não são elásticos, né? Se eu pegar uma madeira e forçar, tentar dobrar essa madeira, ela até um certo ponto, eu soltando, ela ainda voltaria ao normal, mas se eu passar de um certo ponto, ela vai estourar. Tá todo mundo me ouvindo ou a minha internet está falhando aí? É normal. Ah, beleza. Dando para Normal, ouvir. professor. Obrigado, pessoal. Então, um material que não é elástico, se você aplica uma força, ele pode se deformar de uma maneira definitiva, ele não vai voltar ao normal. Tá. A mesma coisa, em alguma medida, a gente vai ver aqui. Só que aqui a gente vai fazer uma medida da elasticidade relativa ao preço para os consumidores, tá? Então, qual que é a definição dessa danada, dessa elasticidade de preço da demanda? É uma medida de o quão sensível os consumidores de um determinado mercado são a mudanças de preços. Então, vamos supor assim, você pega aí um produto que seja supérfluo, que seja assim, trivial, que você compra, mas se não puder comprar, tudo bem, tá? Então, vamos dizer assim, um sorvete. Um sorvete, todo mundo gosta de sorvete. Eu dei o exemplo aqui da sorveteria Jones, que é uma casa tradicional aqui em Recife, mas tem outras por aí no seu bairro. O sorvete, se subir o preço, você não vai chegar em casa preocupado. Poxa, cara, o preço do sorvete tá. Não, aquilo ali é uma coisa que você pode substituir por outro bem. Você pode, em vez de tomar um sorvete, tomar um refrigerante, tomar um suco, pode, enfim. Não é uma coisa assim tão importante. Se o preço do sorvete sobe demais, as pessoas podem simplesmente parar de tomar sorvete. Zero. Falar, não, agora não compro nada. Não é comprar um pouco menos, é parar de comprar mesmo. E não tem muito problema com isso. Agora, se a gente estiver falando de um produto que para a gente é indispensável, tipo arroz e feijão, né? Para a grande maioria dos brasileiros, o feijão, o arroz, se não tiver, a gente não almoça. A gente fala, não, comi uma salada lá, mas era só para esperar. Né? Para a grande maioria de nós, aquilo é um produto indispensável. E aí, mesmo quando o preço do arroz recentemente chegou a R$ 9,00, R$ 9,50, a gente estava comprando. Não, eu vou tentar reduzir um pouco, mas lá em casa todo mundo faz questão, eu vou deixar de comprar outras coisas. Então, nesse caso, o preço não afeta muito a quantidade que a gente compra. Aí alguém pode falar assim, peraí, Luiz, mas se o preço de alguma coisa que a gente gosta, que a gente precisa, se eleva, a gente sofre muito com isso. Então ó, vamos ter cuidado com essa definição aqui. Ó. Aqui está dizendo que a elasticidade de preço é uma medida de o quanto sensível os consumidores são a mudanças de preços. Mas esse sensível aqui só é medido quando a gente reage em quantidades. Então, olha aqui que eu estou dizendo. Se eu tenho um produto tipo arroz,
o preço do arroz sobe 40%, sobe 50%. Sai de R$ 6,00 para R$ 9,00, né? Subiu 50%. E mesmo assim eu compro a mesma quantidade, eu vou dizer que esse consumidor, essa pessoa, é insensível a preço. Aí você vai olhar assim, peraí, professor, mas o cara compra porque ele precisa, ele está sofrendo com isso. Eu falo, calma. Do ponto de vista econômico, ele age como se o preço não fosse importante para ele, porque ele compra a mesma quantidade. Então ele é, entre aspas, insensível a preço. Tá? Então, essa sensibilidade aqui é em termos de reação. Tá? Vamos pegar os exemplos extremos de um lado e do outro. Vamos primeiro falar de uma demanda inelástica em relação ao preço. Essa é aquela para a qual o consumidor altera pouco sua disposição a comprar quando o preço do bem se altera. Então aqui, ó, insulina. Se a pessoa tem diabetes, ela tem que comprar insulina, ponto final, acabou. Não tem conversa. O preço subiu 2%, 5%, 30%, ela vai comprar a mesma quantidade. Drogas entorpecentes. A gente não vê, quer dizer, eu não sei muito bem desse mercado, mas até onde eu sei, não tem traficante fazendo promoção. Por quê? Porque a pessoa que é viciada, ela precisa da droga. Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho parentes, pessoas da minha família que são dependentes químicos. E, claro, tratados, já conseguiram parar, mas uma vez dependente químico, você nunca deixa de ser dependente químico, você está sempre sujeito a retornar. Então, essa pessoa muito próxima de mim, essa pessoa, ela é viciada e ela daria o dinheiro que fosse necessário para comprar a droga. Se precisasse roubar, ela roubaria. Se precisasse enganar os outros, ela enganaria. O que fosse preciso. Em alguns casos, até se precisar de ser violento com alguém, ela faria. Por quê? Porque ela é viciada naquele tóxico, tá? Naquele produto. Então, a gente está falando aqui de pessoas que, do ponto de vista econômico, são insensíveis a preço. Seja lá qual for o preço, elas vão pagar. Tá? Outro tipo, bens de necessidade básica, como, por exemplo, eletricidade. Ah, não, professor, mas aí a conta de luz lá em casa subiu, a gente deu um jeito de reduzir o consumo. Está todo mundo apagando as luzes, está todo mundo fazendo... Já viu como é difícil, gente? A energia elétrica sobe 40%. Sobe... A gente vai com muito esforço consegue reduzir 10% a quantidade. Porque ele não vai deixar de tomar banho com chuveiro elétrico. A gente não vai deixar de assistir TV. O máximo que a gente faz é botar um pano assim em cima do micro-ondas e falar, pronto, não vou usar mais o micro-ondas, porque consome muita energia. Ou então, usar o ferro de passar roupa. A gente vai fazer o seguinte, não, eu vou separar toda a roupa, quando o ferro estiver quente, eu vou passar todinha, para não ficar aquecendo e desaquecendo o ferro várias vezes. Então tem alguns truquezinhos, mas a gente não consegue reduzir demais, mesmo quando o preço explode lá para cima. Então, uma demanda por energia elétrica, né, que é o caso que a gente está vendo aqui, na hora que a gente vai desenhar naquele diagrama de demanda e oferta, como é que ela fica? Ela fica muito reta. Ela fica parecendo uma linha reta. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que o preço dê um mega salto aqui, ó, de P0 aqui embaixo para P1 lá em cima, mesmo que ocorra, né, um salto no preço daqui de baixo para lá para cima, a gente associa aquele preço a quantidades que são parecidas. Ó, a quantidade que consegue reduzir é pequenininha. Por quê? Porque a gente precisa daquele bem. Tá? Então, se o preço dá um mega salto como esse, a quantidade cai pouquinho, a gente fala que essa demanda é inelástica em relação ao preço. Ou seja, os consumidores são pouco sensíveis à mudança de preço. Aí você pode falar assim, francamente, Luiz Maia, seu neoliberal,
Você não sabe o que estão passando as famílias brasileiras. Não é nada disso, gente. Eu não estou falando que eu acho isso bom. Eu não estou falando que eu estou torcendo para o preço subir, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que certos bens são tão necessários para nós que o preço que for, a gente vai dar um jeito e vai pagar. Escola da minha filha. Poxa, eu estou pagando já um preço aqui em cima de escola da minha filha. Se de um dia para o outro a escola chegar e falar assim, olha, aumentou o salário dos professores, aumentei o salário, vou ter que repassar para a mensalidade. Eu vou me apertar daqui e dali, vou deixar de comprar outras coisas e vou pagar. Então, do ponto de vista estritamente financeiro, econômico, é como se o preço não importasse. Mesmo que o preço suba muito, eu vou tender a comprar uma quantidade mais ou menos igual que eu já comprava antes, tá? Todo mundo entendeu que ninguém está torcendo para o preço subir, ou que a gente é insensível do ponto de vista social. Não é nada disso. O que eu estou falando é o fato de que, para mensurar esse grau de reação do consumidor, a gente criou essa métrica. Tá? E eu vou daqui a pouquinho mostrar como é que a gente calcula a elasticidade maior ou menor, tá bom? Mas só para ir para o exemplo oposto agora. Vamos falar de uma demanda elástica em relação ao preço. Uma demanda elástica em relação ao preço é aquela em que o consumidor altera bastante sua disposição a comprar determinadas quantidades quando o preço do bem se altera. Então, vamos lá, o cinema. O cinema faz promoção, todo mundo vai para o cinema. O cinema subiu o preço, um monte de gente fica em casa, vai assistir Netflix, vai baixar uma série da internet, vai fazer outras coisas. Enfeite para residência. Poxa, se a gente está saindo de uma recessão, tá todo mundo até aqui de dívida e tal, a gente não compra. A gente, de alguma forma, fala assim, não, o preço subiu, as coisas estão caras, ninguém precisa daquilo a ponto de falar, eu vou fazer o sacrifício que for para comprar. Então, se o preço sobe, a gente fala, não vai dar. Bens ou serviços para os quais há um grande número de substitutos. Restaurante, pronto, você tem um restaurante que você gosta. Chega lá, vê que o menu está todo atualizado, os caras subiram o preço de tudo, você fala, pronto, vou para outro restaurante. Fruta, não, fruta agora, o morango, a uva, está tudo muito caro. Então eu vou comprar manga. Então eu vou comprar outros. Eu substituo, né? Tem as frutas da estação, conforme a época do ano, a gente sabe que elas estão mais baratas. Então, a gente reage a preço. Se tem muito substituto, um dos bens fica mais caro, todo mundo corre para o outro. Então, aí vai ser uma demanda elástica em relação ao preço. Como é que a gente desenha esse caso, a curva? Ora, vai ser o comportamento oposto. Então, estou fazendo aqui o gráfico de novo, tá? No eixo vertical, a gente sempre coloca preços. No eixo horizontal, a gente sempre coloca quantidades. Mas aí eu vou fazer uma curva de demanda bem deitadinha assim, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o preço cair um pouquinho que for, um monte de gente já quer comprar. Aqui, ó, se o preço sair desse nível para esse aqui, a quantidade já salta para mais do dobro. E vice-versa. Se o preço subir um pouquinho que seja, a quantidade despenca. Tá? Então, uma curva deitadinha como essa quer dizer assim, ó, tentou cobrar mais, eu vou lá e busco o substituto. E ninguém compra mais aquele ali. Então, bens e serviços que têm um grande número de substitutos, a curva de demanda vai ser bem deitadinha. E quando a gente está falando ela bem deitada, quase horizontal, a gente está falando de uma curva de demanda que é elástica. Em outras palavras, para uma dada variação de preços, a quantidade reage bastante. Pessoal, atenção ao que eu estou falando aqui, hein? A nossa lógica funciona do preço para a quantidade, tá? O impulso a gente vai imaginar que veio do preço e aí a gente vai ver como que os consumidores respondem
em termos de quantidade, tá certo? Todo mundo comigo até aqui, por enquanto? Tá. Sim, professor. Legal. Então vamos colocar um pouco de número e cálculo aqui nesse negócio, só para a gente ver na prática como é que essa história é importante para nós, tá? Então, o cálculo da elasticidade de preço. Ninguém vai se assustar que eu não vou dar aula de cálculo, não, tá? Eu vou só falar sobre um cálculo bem simples, que é uma divisão, tá? A gente calcula a elasticidade de preço, usa essa letra grega aqui, epsilon, com um Pzinho por cima. De que forma? Está escrito aqui em cima. Ó. A gente coloca no numerador esse delta, que é a variação percentual de quantidades sobre a variação percentual nos preços. Então, vamos fazer um exemplo aqui bem simples, tá? Vamos supor o caso do arroz que eu acabei de falar, né? Quando o preço do arroz subiu de 6 para 9. Ora, 6 para 9 é uma variação de R$ 3. Só que a gente compara R$ 3 com o preço de saída, que é 6. 3 para 6 é 50%. Então, se o preço do arroz subiu 50%, e eu não preciso calcular a porcentagem, tá, gente? Nas questões que a gente vai trabalhar, eu sempre vou dar essas porcentagens para vocês. Se o preço do arroz subiu 50% e as pessoas reduziram a sua quantidade de arroz em apenas 10%, então vou colocar aqui menos 10%, olha o que está acontecendo, ó. Variação percentual de quantidades sobre variação percentual de preço. Quando eu for calcular essa criatura aqui, ó, menos com mais dá menos. 10 dividido por 50 é 1 dividido por 5 é 0,2. Pois não. Ô, professor, no caso o senhor falou que dobrou o valor, né, de 3 para 6. Então, Não, no caso desculpa. não seria 100% não? Desculpa, o que eu falei foi que o preço saiu de 6 para 9. Aí Ah, certo. o É porque aumento eu foi... entendi de 3 para 6, aí foi isso que... tá certo. No caso de um aumento de 6 para 9, eu só estava explicando como é que eu calculei aquela conta de fazer que isso é 50%. Se o preço do arroz subiu de 6 para 9, como é que eu faço a conta? Eu falo assim, a variação foi de R$ 3, mas eu vou comparar R$ 3 com o preço de saída, que era 6. Então, 3 para 6, 3 comparado com 6, equivale a 50%. Então, se o preço certo, entendi. Se o preço subiu de 6 para 9, esse foi um aumento de 50%, tá? Mas aqui no nosso exemplo continuando, obrigado, Samuel. Aqui no nosso exemplo continuando, se o arroz sobe 50% e o consumidor, como eu, que é doido por arroz, não consegue reduzir tanto assim, ele até compra um pouquinho menos, tenta comprar mais macarrão para fazer o prato lá do dia a dia das pessoas e tal, mas todo mundo gosta de arroz com feijão e tal. Então ele reduziu bem pouquinho a quantidade de arroz que estava vendendo. Quando a gente substitui nessa fórmula aqui variação de quantidade sobre variação de preços, o menos com mais deu menos, certo? Além disso, o 10 dividido por 50 é a mesma coisa que 1 dividido por 5. E 1 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,2. Tá? Então deu menos 0,2. Aí aqui, ó, menos 0,2 o quê? Reais? Centavos? Porcentagem? Não, nada. Não tem unidade essa medida. Por quê? Porque ela é simplesmente uma comparação entre mesmas unidades. Se a gente corta o zero quando a gente faz a conta, né, a gente também corta o porcentagem quando a gente faz a conta. Fica menos 1 dividido por 5, que dá menos 0,2. Então, o que quer dizer esse 0,2? Quer dizer que se o preço subisse 10%, a quantidade ia cair 2%.
Se o preço subiu 50%, a quantidade ia cair 10%. Tá? Então, essa conta que a gente faz aqui, como é que a gente interpreta ela? Primeiro, o resultado foi negativo. Ah, mas isso é lógico, porque preço e quantidade para o consumidor estão sempre indo nas direções opostas, né? Quando o preço sobe, as pessoas compram menos, quando o preço cai, as pessoas compram mais. Então, preços e quantidades estão sempre indo na direção oposta. Como esse número aqui é pequeno, ou seja, ele é menor do que 1, quer dizer que a variação de quantidade que está aqui em cima é menor do que a variação de preço que está aqui embaixo. Então, mesmo mudanças grandes nos preços impactam pouco a quantidade. O que a gente pode representar isso aqui é assim, ó, o preço subiu bastante, a quantidade caiu só um pouquinho. Então, a gente poderia colocar uma seta grandona para cima e uma seta pequena para baixo. Então, esse é o comportamento de uma demanda inelástica, tá? Tá. A gente pode ter casos extremos, que aí vem aqui a perguntinha cretina. Você consegue ver que a elasticidade de preço da demanda pode assumir valores entre zero e menos infinito? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa história, tá, gente? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, para eu poder usar mais espaço em branco da tela. Eu vou dar um mega aumento no zoom, para ter um espaço grande aqui na tela, tá? Agora, eu tenho um espaço grande aqui em branco. Tá, vamos pensar primeiro numa curva de demanda que a elasticidade é zero. Ou seja, que a pessoa compra a mesma quantidade, não importa o preço. Ora, se a pessoa compra a mesma quantidade que não importa o preço, isso é uma linha reta. Concordam? Independente do preço estar aqui embaixo ou o preço estar subindo, seja lá o que for o preço, eu sempre vou encontrar a curva de demanda nesse mesmo ponto. A quantidade, em outras palavras, é fixa. A gente costumava registrar isso lá no segundo grau, colocando um tracinho em cima da letra, né? Para dizer que aquele valor é fixo. Mas se a gente for calcular a elasticidade de preço da demanda nesse caso, ora, como é que a gente calcula a elasticidade de preço da demanda? A gente coloca variação de quantidades em termos percentuais sobre variação de preço. Olha o que aconteceu nesse caso, olha. Mesmo que o preço suba 100%, ou seja, dobrar o preço, mesmo que o preço suba 100%, a variação de quantidades nessa curva aqui é zero. Porque está aqui uma linha reta, ó, todos os pontos vão cair nessa mesma quantidade. Então, se a demanda for uma linha reta como essa aqui, o que a gente está falando é assim, o consumidor vai comprar aquela quantidade, não importa o preço. Então, esse é o caso em que o resultado dessa conta aqui dá zero. Quando o resultado é zero, a gente está falando que essa demanda é perfeitamente inelástica. Não importa a mudança de preço para cima ou para baixo, e não importa o tamanho da mudança de preço. O consumidor quer aquela quantidade, ponto final. Os casos que a gente tem assim de uma demanda reta, em pé, vertical, eu consigo pensar só no caso de drogas para sustentar a vida. Porque, vamos lá, se você precisa de uma insulina, não importa o preço. Seja lá qual for, você vai precisar da mesma quantidadezinha todo dia. Não vai ter jeito. O preço não é importante para você. A demanda é totalmente inelástica, tá? Então, esse é o caso de uma demanda perfeitamente elástica, em que esse coeficiente acaba assumindo o valor zero. Por que ele assume o valor zero? Porque aqui no numerador vai ser zero. Se nesse numerador vai ser zero, não importa o que você coloca embaixo. O resultado dessa conta vai ser zero. Aqueles de vocês mais chatos podem levantar a mão e falar assim, não, professor, se for zero dividido por zero é indeterminado. Aí eu vou falar assim, cala a boca, deixa pra lá.
Mas, enfim, para a maior parte dos casos, seja lá qual for a variação de preço, a variação percentual de quantidade que está lá no numerador vai ser zero. E aí, zero dividido por qualquer coisa dá zero. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá, agora vamos pegar o outro extremo. Vamos pegar uma curva de demanda bem deitadinha, mas quase horizontal, tá? Então vou tentar desenhar aqui, mas eu não sou muito bom de desenhar com esse mousepad, não, vamos ver. Não está ainda tão horizontal não, mas está mais ou menos, tá, gente? Olha o que acontece nesse caso, gente. Uma pequena redução de preço, vamos dizer, de R$ 6 para R$ 5, redução de R$ 1 no preço, vai fazer com que a quantidade que está sendo buscada nesse mercado dê um grande salto. Ó, a quantidade que estava aqui, vamos dizer que era 100 inicialmente, agora ela veio para cá, passou a ser 250, mais do que o dobro. Tá, então, uma pequena variação de preço provoca um enorme salto de quantidade. Todo mundo sabe que isso é uma demanda elástica, a gente já falou aqui. E o que acontece se essa curva for ainda mais próxima da linha horizontal? Ora, se ela ainda for mais próxima ainda, a mesma variação de preço vai criar um salto ainda maior de quantidade. E se ela for ainda mais próxima do horizontal, praticamente horizontal, aí uma mudança de preço vai gerar um salto ainda maior de quantidade. Então, o que a gente está falando é que o numerador, variação de quantidade, tende a ser gigante, mesmo com uma pequena redução de preço. Se a variação de preço for pequenininha, mesmo assim o salto em quantidade vai ser gigante. Como essas coisas estão indo em sinal oposto, né? Um vai para mais, o outro vai para menos, então o resultado sempre vai ser negativo. Se essa curva for perfeitamente horizontal, o resultado é menos infinito. Por quê? Porque o numerador está ficando cada vez maior e o denominador está ficando cada vez menor. Os dois casos estão fazendo com que o resultado dessa conta seja muito grande. Tá? Então, no extremo, no limite, a gente teria menos infinito. Mas isso é só uma curiosidade, tá, gente? Na vida real, isso não vai acontecer, não. A gente não vai ter uma demanda perfeitamente deitada horizontal desse jeito, não, tá? A maioria das vezes... Oi, pois não. Eu acho que o senhor falou, mas eu não entendi muito bem. O senhor vai cobrar esse cálculo da gente ou não? Só para a gente compreender melhor. O que eu não vou pedir para vocês calcular é quanto que é uma variação percentual. Eu não vou dizer para vocês assim, ó, o preço subiu de 7,50 para 10. Quanto que isso é de variação percentual? Isso eu não vou pedir para você. Mas para te dar uma certeza, Milena, de exatamente o que eu vou te cobrar, eu já coloquei um exercíciozinho aqui, ó, para a gente ver exatamente como vai funcionar, tá certo? E aí vocês vão entender por que a gente está fazendo esse cálculo. Só um pouquinho, tá certo? Foi a Milena que está com o braço levantado? Eu já respondi ou tem mais alguém com dúvida? Fui eu mesmo, professor. Ótimo, Professor, então não existe a curva perfeitamente elástica, não é isso? Só existe na utopia. Na prática não existe. Na prática não existe. Na prática só existe a inelástica. A perfeitamente inelástica existe. Certo. A perfeitamente elástica só numa utopia. Tá? Mas que de alguma forma a gente vai falar assim, sobre essa utopia, porque vai voltar para aquela discussão de como seria bom se os mercados fossem perfeitos. Então, Anne, infelizmente, tem muitos economistas que acreditam nessas utopias. Acredita que o mercado é perfeito. Só que aqui
A gente é ciência social. A gente é um cientista social. A gente não pode acreditar que mercados são perfeitos quando a gente sai na rua e vê mercados falhando toda hora. Entendeu? Então nós vamos tentar falar dessas coisas, mas sempre com o pezinho no chão. Para não tentar dizer que o mercado vai resolver todos os problemas, porque não vai. O economista pode ser ingênuo quanto quiser se ele achar que os mercados vão resolver todos os problemas. Tá? Mas vamos dar uma olhada aqui num caso que é parecido com o que está acontecendo hoje, mas que aconteceu lá no ano 2000, tá? Há 20 anos atrás. Suponha que diante do apagão por que passou o país, então a gente teve também um período de muito pouca chuva, aí os reservatórios de usina hidrelétrica muito vazios, alguns deles tiveram que parar de funcionar, e naquela época sequer a gente tinha essas usinas termoelétricas que hoje, apesar de poluir o meio ambiente, apesar de gerar uma energia bem mais cara, pelo menos não deixa a gente sem energia. Tá? Naquela época não tinha essas usinas termoelétricas. Tá? Então a pergunta vem assim, suponha que diante do apagão do ano 2000, 2001, o preço da energia elétrica tenha subido 40%, enquanto a quantidade demandada de energia na cidade do Recife tenha caído 20%. Então, olha só, aqui a gente vai calcular a elasticidade desta demanda por energia elétrica na cidade do Recife, tá? Então nós vamos fazer esse cálculo juntos aqui. As informações que a gente tem da questão é dizendo assim, o preço subiu 40%. É semelhante ao que está acontecendo hoje, com a bandeira vermelha, bandeira não sei o quê. O preço já subiu, acho que mais de 50% da energia elétrica aqui no Brasil hoje. Tá? Só que nessa questão que a gente está falando aqui, a quantidade de energia usada pelas famílias de Recife só caiu 20%. Então, olha a informação que está dizendo. Ó, o preço subiu 40%, a resposta foi menos que proporcional, só caiu 20%. Só por essa ideia aí, você tem uma noção de algo elástico ou inelástico? Algo elástico. Inelástico. Porque o preço subiu muito mais do que a resposta, a reação. A gente teve uma força inicial de 40 e a reação foi só de 20. Entendeu? Ela tem que ser proporcional, professor? Se fosse proporcional, a gente falaria assim, pronto, é elástico. Se fosse mais que proporcional, se fosse assim, o preço subiu 40 e a quantidade caiu 80, aí a gente falasse, bom, isso é elástico, porque a resposta foi mais forte do que o impulso inicial. Aqui a gente teve uma mudança de preço de 40% e a quantidade só caiu 20%. Então a reação foi menos que proporcional à ação original, entendeu? Entendi. Legal, beleza. Tá, mas aqui na nossa questão, a gente recebeu uma fórmula para calcular isso. Então nós vamos escrever essa fórmula, ó. Elasticidade, que a gente usa essa letra grega chamada epsilon, elasticidade preço, é igual a variação de quantidade, a gente sempre coloca a variação de quantidade no numerador, dividido pela variação, a gente usa esse triângulo, né, para dizer delta, é a variação de preço. Agora a gente vai substituir os valores. Ó, na questão está dizendo, o preço da energia subiu 40. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, mais 40. É a variação percentual do preço. Aí leia o resto da questão. A quantidade demandada caiu 20. Então, vou colocar aqui menos 20. Menos 20 sobre 40. Fazer essa conta é muito fácil, né? Menos com mais dá menos. 20 dividido por 40 é metade. Então, eu coloco aqui 0,5.
Então, o que a gente está falando? A gente está falando que essa é uma demanda inelástica. Por quê? Porque a resposta em quantidade foi menos que proporcional à mudança de preço. Olha só, o preço subiu 40, como está aqui no denominador, a resposta foi só de 20. Tanto é assim que essa conta deu um número menor do que 1, se a gente ignorar o sinal, né? Menor do que 1, ou seja, a reação é menos que proporcional à mudança que gerou. Não. Tem alguém aí com o microfone aberto. Que é isso? Deixa eu ver quem é. Crislaine. Deixa eu fechar. Pronto. Fechei o microfone da Crislaine. Então, Luiz, a gente fala, já que não fala percentual, a gente fala em unidade, menos 0,5 unidade ou só menos 0,5? É só menos 0,5, porque é uma proporção. Perceba que vamos supor que a gente tivesse calculado, que fosse um outro exemplo, e tivesse dado 2. Se tivesse dado 2, eu ia dizer para você assim, seja lá qual for a mudança de preço, a resposta de quantidade vai ser o dobro do tamanho. Entendeu? Então, esse coeficiente que resulta, ele é uma medida de proporção. Então, se eu calculei esse menos 0,5 aqui, eu poderia responder a pergunta assim, se o preço caísse 10%, quanto que aumentaria a quantidade? Metade. Ia subir 5. Então, uma vez que eu calculei esse coeficiente, Anne, eu passo a ter uma regrinha de bolso para saber como que o consumidor vai reagir. Percebe? E olha como esse negócio é importante. Aqui a gente está falando de um problema social, né? A crise da energia e tudo mais. Mas imagine que você seja dona de uma loja e que você está escolhendo quais produtos pôr na prateleira e que você fez seu dever de casa e pensou assim, eu preciso colocar na prateleira um cartaz dizendo que algum produto está em promoção para atrair alguém para dentro da minha loja. Agora, eu vou reduzir preço de algum produto que minha demanda é elástica ou de algum produto que minha demanda é elástica? Se a demanda for elástica e eu reduzir o preço 10%, eu vou vender muito mais que 10%. A quantidade vai compensar a redução de preço. Então, olha que coisa curiosa, Anne. Se você agora fechasse o olho e imaginasse que você está em qualquer dos shoppings da cidade, Rio Mar, Shopping Recife, Camará, qualquer shopping que você estivesse andando aqui na nossa cidade, onde você olhar que você vê promoção, 3% de desconto, 10% de desconto, 20%, cada um daqueles produtos são produtos cuja demanda é elástica. Por quê? Porque o lojista não é besta. O lojista fala assim, eu vou reduzir o preço de um produto que as pessoas vão comprar muito mais na hora que virem aquela redução. E isso acontece, gente, em janeiro, fevereiro, março, dezembro. Porque cada hora é uma promoção. Janeiro, promoção de verão. Fevereiro, promoção de carnaval. Março, promoção de volta às aulas. Abril, promoção da Páscoa. Maio, promoção do Dia das Mães. Junho, promoção de férias. Julho, promoção de inverno. Agosto, promoção do Dia dos Pais. Setembro, promoção do Dia da Bandeira. E aí vai. A loja pensa assim, eu preciso falar para o consumidor que tem alguma coisa em promoção. Por quê? Porque o lojista sabe, o gerente de loja sabe que certos produtos ele reduz o preço em 10% e ele vende 30% a mais. Compensa reduzir o preço, entendeu? Tá, mas de toda forma vamos responder as questões aqui. Primeira questão, qual seria a elasticidade dessa demanda local por eletricidade? A gente já calculou, menos 0,5. Vamos interpretar junto o que esse menos 0,5 quer dizer, tá? O menos diz respeito a eu estar falando do comportamento do consumidor.
Para o consumidor, preço e quantidade vão em direções opostas. Preço subiu, eu quero comprar menos. Preço caiu, eu quero comprar mais. Se essas duas variáveis estão sempre indo na direção oposta, na hora que eu dividir uma pela outra, vai dar sinal negativo. A outra parte do coeficiente é o 0,5. Esse número ele é menor do que 1, ele é pequeno. Por ser menor do que 1, a gente fala assim, então o numerador é menor que o denominador. Em outras palavras, a resposta em quantidade é menos que proporcional ao aumento de preço. Isso daqui, gente, é um produto que você precisa. Não dá para você falar assim, não, a energia elétrica está muito cara. Agora eu vou acender a televisão lá de casa no gás. Você não tem substituto. Você não tem muito para onde correr. Você vai tentar reduzir, mas não dá para reduzir totalmente tudo. Então, a sua reação em quantidade é menos que proporcional à mudança de preço. Tá. Aí vem a segunda pergunta. A demanda é considerada elástica ou inelástica em relação ao preço? Inelástica, né? Porque a reação em quantidade foi menos que proporcional ao preço. E aí vem a última pergunta. A conclusão acima faz sentido econômico? Faz. Por quê? Porque é um produto que você precisa. O preço sobe, você fala, me lasquei. Por quê? Porque eu preciso desse troço. Não tem muito como escapar. Eu não tenho como substituir. Apesar de que, viu, gente, olha só, eu sei que cada um tem a sua realidade, mas cada vez mais é comum as pessoas instalarem placa de energia solar nas suas casas. É o melhor negócio que alguém pode fazer nesse Brasil complicado que a gente tem. Por quê? Porque a gente gera grande parte da energia que a gente usa. A gente acaba comprando da CELP bem pouquinho. Então, aqui na minha casa, eu instalei as placas de energia solar. Resultado, a minha conta de energia que costumava vir 300, 350 reais, eu tenho uma casa grande, moram 5 pessoas na minha casa, hoje eu estou pagando uma conta de energia de 60 reais. Os outros 240, as minhas placas aqui em cima estão gerando. É claro que não é todo mundo que pode fazer isso. É claro que é um investimento caro. Às vezes a pessoa tem que gastar 7, 8, 10 mil para implantar um sistema desse. Mas quem está podendo, está fazendo. As lojas estão fazendo, as fábricas estão fazendo, né? Fazenda está fazendo, para poder ter um substituto. Né? Agora eu não preciso comprar só a energia da CELP. Eu posso também gerar a minha própria energia. Muito bem. Fez sentido então, gente? Fez, né? Fez sim, professor. Agora, Legal. quando vai para o cálculo, às vezes eu ainda fico perdida. Tudo Por bem. exemplo, não nesse daí que o senhor fez, não, mas no anterior, quando teve que ver, tipo, comparar o aumento, por exemplo, aí eu fiquei um pouco perdida. Certo. Então, vamos fazer um outro? Que tal? Bora praticar um pouquinho, ó. Eu vou aumentar aqui o tamanho, gente, da tela, só para eu ter espaço em branco aqui, ó. Pronto, para a tela ficar em branco. Aí eu uso esse espaço aqui para a gente rabiscar. Pronto, então vamos lá. Eu vou pegar aqui um outro exemplo, tá? Eu vou colocar aqui uma demanda que é bem deitadinha, para a gente ver todo o passo a passo aqui, tá? Tá aqui essa demanda. Agora eu vou falar aqui, ó, que o preço caiu. Então vamos fazer um efeito oposto, tá? Vamos dizer que o preço era 10, para ficar fácil de calcular. E vamos dizer que o preço caiu para 8, certo? Quando o preço era 10, eu vou dizer aqui que a quantidade era 50. Quando o preço foi para 8, eu vou dizer aqui que a quantidade foi para 150.
Tá, então agora vamos fazer essa continha aqui. Como é que vai vir a questão? Vai vir assim? Não. Tá? Eu vou dizer para você assim, ó. Qual que foi a variação de preço? Variação percentual de preço foi uma queda de 10 para 8. Isso é 2 comparado com 10. A variação percentual de preço foi menos 20%. Vou te dar essa informação, tá? Aí eu vou falar aqui, ó, e a variação percentual de quantidade? Variação percentual de quantidade foi de 50 para 150. Essa variação percentual de quantidade é uma variação de 200%. Mais 200%. Agora vamos começar o exercício, tá? Eu vou falar assim, pessoal, com esses dados que vocês têm aqui, vocês acham que nós estamos diante de uma demanda que é elástica ou é inelástica? O que vocês acham? Elástica? Elástica, né? A gente desenhou, primeiro, porque a gente desenhou a curva bem deitadinha, né? Segundo, porque a gente está vendo aqui uma queda pequena no preço, gerando uma super mega mudança em quantidades, né? Então faz sentido que isso seja chamado de elástico, tá? Mas vamos para o cálculo. Então como é que é o cálculo mesmo? A letra epsilon, a gente coloca o preço aqui para indicar que é a elasticidade preço, e aí a gente vai colocar no numerador variação de quantidade. Sempre. No denominador, a gente vai colocar variação de preço, porque essa é a elasticidade preço da demanda, tá? Agora é fácil. Agora é só substituir os números. Aqui, ó, a variação de quantidade foi mais 200. A variação de preço foi menos 20. Se eu vou calcular 200 dividido por 20, muito fácil, né? É 10. Só que mais com menos dá menos, né? Se eu estou usando multiplicação ou divisão de dois termos e tem sinais trocados, o resultado vai ficar com sinal negativo. Então deu menos 10. Menos 10 o quê? Reais? Centavos? Porcentagem? Não. Eu estou dizendo que a variação de quantidade é da direção oposta e 10 vezes maior que a mudança de preço. Vamos ver se faz sentido? Olha aqui, ó. O preço caiu 20, a quantidade aumentou 200. Foi 10 vezes mais intensa a resposta em quantidade do que a variação de preço. Então, essa é uma demanda muito elástica. O consumidor, nesse caso, é muito sensível a preço. Qualquer besteirinha de promoção que eu fizer, ele já corre e fala, ah, beleza. Ou pelo contrário, se eu subir preço, ele vira para mim e fala, tô fora. Ah, então isso geralmente é um produto que a gente tem um grande número de concorrentes. Porque está todo mundo ali concorrendo, mais ou menos no mesmo preço, de repente aparece um praticando um preço bem mais baixo. Todo mundo corre para aquele lá. Ah, então aqui a gente está falando de uma demanda elástica. E como que a gente vê isso? Bom, primeiro a gente pode simplesmente olhar para esse número e falar assim, ah, o coeficiente foi maior do que 1, quando a gente ignora o sinal. Maior do que 1, o que significa? Significa que o numerador é maior do que o denominador. Em outra palavra, que a variação de quantidade é maior do que a variação de preço. Né? Se a parte de cima for maior que a parte de baixo, o resultado vai dar algo maior do que 1. Então, eu já sei que esse negócio é elástico. A outra maneira de ver é usar a intuição. Ora, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que houve uma promoção de 20% no preço, que as pessoas compraram muito mais. Um acréscimo de 200% na quantidade comprada.
Então, a gente está falando que a reação foi muito mais que proporcional. Gente, não existe isso na física, tá? Um elástico que você, você aplique uma força de 10 e ele responda com 20. Não existe essa super elasticidade. Se existisse, acabou o problema de energia do universo, porque a gente ia ter um moto contínuo. A gente ia poder multiplicar a energia. Mas a gente chama isso de elástico. Na verdade, se fosse fazer analogia com a física, a gente tinha que chamar isso de superelástico. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. Eu fiquei em dúvida só na questão ali, porque, para mim, no caso, se estava em 10 e baixou para outro, no meu sentido seria tipo 2%, tá entendendo? Aí por isso Entendi. que eu fiquei perdida, mas muito obrigada, viu? Legal. Agora vamos ver. Vou fazer um teste aqui, brincadeira, sem valer nada de ponto nenhum com ninguém. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que a elasticidade de preço de um produto é menos 10. Agora eu vou perguntar para vocês assim, se eu subir o preço desse produto, em 10%, quanto que vai ser a queda em quantidade? Silêncio total. Gente, olha só. O coeficiente de 10 está me dizendo assim, seja lá qual for a mudança de preço, a resposta em quantidade vai ser 10 vezes maior. É isso que esse coeficiente aqui está dizendo. Então, vou repetir a pergunta. Se eu subir o preço em 10%, a resposta em quantidade vai ter que ser 10 vezes essa. Então, se eu subir o preço em 10%, quanto que vai cair as quantidades? Cai 10? Não, é de 10 vezes. Cai 100%. Cai 100%. Nessa demanda aqui, se eu subir o preço 10%, a resposta em quantidade vai ser 10 vezes aquilo. Ou seja, zero. Eu vou vender zero. A redução de quantidade é de 100%. Eu não vendo nada. Então, imagine uma demanda em que se eu subir o preço 10%, eu vendo nada. Nenhuma unidade. Queda de 100% nas minhas vendas. Esse consumidor é sensível ou insensível a preço? Sensível, né? Extremamente sensível. Se eu... Vixe, tadinho, tô até com pena do vendedor. Agora você tem que olhar pelo outro lado, porque o vendedor pensa assim, já sei, vou fazer um desconto de 5%. Se ele reduzir o preço em 5%, o que vai acontecer com as quantidades que ele vai vender? Vai aumentar? Vai aumentar numa proporção de 10 vezes. Então, se ele reduzir o preço em 5%, ele vai vender quanto a mais? 50%? 50% a mais. Se o dono da loja calculou esse número aqui, ele fala assim, beleza, porque agora eu sei o quanto que eu vou reduzir o preço para bombar minhas vendas. Se eu reduzir o preço em 20%, eu vendo 200% a mais. Se eu reduzir o preço em 5%, eu vendo 50% a mais. Então, esse menos 10 está me dizendo a proporção das mudanças. Quando eu tenho essa informação, gente, essa informação poderosa para um dono de loja. Ele tem lá os produtos que ele quer pôr na prateleira. Ele vai pôr na prateleira aquele que ele sabe que chama a gente para dentro da loja. O que ele chama a gente para dentro da loja são produtos que têm essa característica aqui, ó. Uma enorme sensibilidade a preço. E ele não dá dinheiro para ninguém. Ele fala assim, eu vou reduzir 5%,
Porque eu vou vender 50% a mais. Como é que eu sei isso? Ah, eu calculei a elasticidade desse produto. A elasticidade é de 10. É uma elasticidade muito grande. Agora, gente, olha só. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui para olhar bem no rostinho de vocês e fazer uma provocação. Algum de vocês deve estar lá, escondidinho aí no seu canto, aí na sua casa, e deve estar pensando assim: francamente, Luiz Maia, nunca vi nenhum dono de loja fazendo essas continhas. Aí eu vou dizer para você assim: ele não faz essas continhas, mas ele age intuitivamente. O mercadinho de construção no bairro onde você vai sabe qual produto que ele põe em promoção. Ele não põe produto em promoção que não faça bombar as vendas dele. Se ele coloca um produto, ele não coloca lá assim, luva de borracha, desconto de não sei. Ele não coloca isso. Ele coloca lá na frente do material de construção assim, o saco de cimento essa semana está em promoção. Ele sabe que vem gente. Então ele de alguma forma vai escolher esse produto. E ele observa isso intuitivamente. Isso num pequeno comércio, tá, gente? Agora, e no supermercado? E nas lojas de shopping? Como é que essa coisa funciona? Gente, nós vivemos num mundo que chama-se Big Data. Dados. Tem dados para tudo, tem números para tudo. O dono da loja não sabe quem é a Anne, quem é a Viviane, quem é a Crislaine ou quem é o Vitor. O dono da loja sabe quem é o 283794358237, que é o número do seu cartão de crédito. Quando você faz a sua comprinha lá no cartão de crédito, no supermercado, o dono do supermercado sabe exatamente quanto que ele tem que dar desconto no presunto, sabendo quanto que você vai comprar mais de presunto, mais de queijo e mais de pão. Ele sabe exatamente. Ele é capaz de calcular qual a chance de eu dar desconto no carvão e vender mais cerveja e mais carne de churrasco. Ele sabe qual o produto que ele pode provocar. Por quê? Porque ele tem um mar de dados. Ele faz essas contas com um número de dados extraordinário. Você fala assim, mas nem todo supermercado faz isso. Não, nem todos, só os bons. Os bons contratam cientistas como eu, economistas, para ficar vasculhando os números. O cara descobre a relação que você nunca imaginou que existe entre desodorante e venda de banana. Sei lá, só para dar um exemplo assim de brincadeira. Quem compra um produto no supermercado provavelmente lembra assim, eita, será que está faltando tal coisa? Será que está aqui? Tem um caso muito interessante lá nos Estados Unidos, que virou até um artigo interessante, que foi o seguinte, um sujeito entrou com uma reclamação numa loja, porque ele tinha filhas em idade escolar, mas ali 17, 18, 19 anos, e aí ele começou a receber na casa dele anúncio de roupinhas de bebês, de enxoval de criança e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, eu acho um absurdo, com o problema da gravidez fora de hora, com tantas meninas tendo filhos, fora de hora, sem planejar, eu acho absurdo o comércio ficar tentando estimular isso. E aí ele fez uma reclamação formal para a loja. Uma loja famosa, grande nos Estados Unidos, chama Target. Aí, resultado, a loja se desculpou e tudo mais, e 2 semanas depois, esse cara que fez a reclamação é que foi se desculpar. Por quê? Porque 2 semanas antes, a filha dele, que não tinha contado para o pai que estava grávida, estava na loja, comprou uma meinha de bebê, um parzinho de meia de bebê, de besteira, assim, comprou um parzinho de meia de bebê, e aí o departamento de marketing da loja detectou, tinha o endereço daquele cartão de crédito, começou a mandar propaganda de enxoval para aquela criança. 2 semanas depois. O pai ficou sabendo que a filha estava grávida depois da loja.
A loja sabia quem era, sabia a faixa de renda, sabia onde morava, sabia tudinho da pessoa. Então, quando eu estou dizendo para vocês o cálculo da elasticidade, eu estou contando para vocês a pontinha do iceberg. Esses caras trabalham com toda a base do iceberg. Eles sabem quem é você. Sabem o que você... Qual é a sua chance de ir no estádio? Quantas vezes por ano você vai assistir um jogo de futebol no estádio? Eles sabem qual tipo de roupa que você gosta. Eles sabem qual época do ano que você fica mais suscetível a comprar presente. Se é para o seu pai ou para sua mãe, ou é no Natal. Eles sabem tudinho de você. Por quê? Porque são dados, são números. E não é do tipo assim, ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Eles vão lá e calculam. Não de você, Vanessa, não de você, Crislaine, não de você, Milena, mas do seu número de cartão de crédito. O 23879435838482, aquilo ali eles conhecem a vida inteirinha daquele cartão de crédito. Entregam a informação assim, ó, prontinha para o supermercado. Tá aqui, ó, na sua base de clientes semanais, você tem 35 clientes tipo A. Aí tá aqui dizendo o que é o cliente tipo A. Esse cara compra carne de primeira, esse cara compra isso, ele só compra cerveja importada, ele te diz exatamente quem é o seu cliente. Diz qual que é a promoção que você tem que fazer, em qual desses produtos que ele compra, que se ele fizer promoção, você vai comprar mais de tudo. Então, elasticidade de preço é só um exemplo de como hoje os negócios usam a informação. E mais uma vez, só para passar a palavra para a Viviane, pessoal, isso acontece na lojinha de bairro. Isso acontece na lanchonete da pracinha em frente à sua casa. Só que acontece de forma intuitiva. As pessoas não dão nome de elasticidade. Elas não sabem isso, não foram para a faculdade. Elas sabem o que faz entrar. Elas sabem qual produto que sai mais, qual produto que ela tem que fazer promoção. Então, de maneira intuitiva, os comerciantes de qualquer nível usam a informação sobre elasticidade. Diga lá, Viviane. Boa tarde, professor. Boa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Oi. Vamos levar isso para um patamar além, né? O patamar digital, que saiu uma pesquisa recentemente, o Instagram e o Facebook. Ele, pelas cores da sua feed, pelas cores, pela movimentação que você faz de curtidas, ele consegue fazer seu perfil, prospectar o seu perfil de consumo. Tanto de consumo de música, consumo de compra, na verdade, ele sabe mais de sua vida do que você mesmo. Simplesmente por escolhas que você faz dentro das plataformas. Que assemelha muito com o que o senhor falou da questão do supermercado, de supermercados de grande porte. Supermercados menores, a gente não vê muito essa questão de pesquisa de cliente, de satisfação, mas supermercados de grandes nomes, como a gente citou na última aula que participei, perdão, como Carrefour e Walmart, a gente vê muito eles em cima dos consumidores, até mesmo tete a tete, em cima, até mesmo nesse período pandêmico, a gente viu eles consultando o que é que os consumidores estão indo fazer. Exatamente. É verdade, Viviane. Mas Assim, nas plataformas digitais isso é muito mais assustador, eu acho. também, eu concordo. Olha só, essa semana passada, na verdade, o Facebook estava sofrendo um processo na justiça americana porque uma ex-funcionária do Facebook testemunhou declarando que as pesquisas internas do Facebook demonstravam para o Facebook, ele tinha consciência de como que jovens ou crianças ou adolescentes estavam tendo visões distorcidas do seu próprio corpo, da sua própria saúde, em decorrência do uso excessivo de rede social. Eles calcularam, identificaram o problema, identificaram comportamentos que davam para atribuir com tristeza, com melancolia, pelas postagens, pelo teor das postagens, e eles sabiam
que a maneira como estavam distribuindo material para aquelas crianças estava acentuando essa tendência. Então, assim, se o seu negócio gera mal para alguma pessoa, a princípio você pode não ser culpado, né? Agora, se você tem consciência de que o seu negócio está provocando um dano a terceiros e você ou não faz nada ou ganha dinheiro em cima, aí você vai para a justiça. Quer dizer, num país sério, né? Aqui no Brasil não. Num país sério você vai para a justiça e você vai ter que responder na frente de um juiz. O juiz pode chegar lá e falar assim, eu quero ver seus dados. Você vai colocar aqui na mão de um perito. Isso Oi? pode ser incluído também como direcionamento de compra, indução à compra, quando eles fazem esse tipo de processo, professor. Isso também, na curva de demanda, ele pode influenciar dentro da curva com relação a essa indução? Assim, a efetividade disso, Viviane, eu não sei o quanto que é, mas existe alguma, sabe por quê? Porque essas informações são vendidas pelo Facebook e são utilizadas por plataformas de marketing para orientar a veiculação de anúncios dentro do Facebook. Então, se você logar com o meu perfil no Facebook, aparece um tipo de anúncio. Se você logar com o perfil da Elane no Facebook, vai aparecer outro tipo de anúncio. Se você logar no perfil da Vanessa no Facebook, vai aparecer outro perfil de anúncio. Então, eles de fato direcionam sim os anúncios. E ainda que 1 em cada 10 mil pessoas que vê o anúncio compre, isso gera receita suficiente para pagar pelo anúncio. Então tem até alguém colocou aqui no chat, tem um documentário no Netflix sobre isso, que acho que o nome é Rede Social, alguma coisa assim. O Dilema Social, o Dilema das Redes Sociais, alguma coisa assim. E Black Mirror também, né? É uma série bem antiguinha, mas que seria interessante. Black Mirror também traz um pouquinho dessa... O Black Mirror tem alguns episódios bem chocantes, eu não consegui assistir muito não, eu fiquei meio impactado. Deixa com medo, deixa com medo. Não, e coisas muito duras, né? Assim, eu acho que logo o primeiro episódio tinha coisas muito abjetas, assim, que você acaba ficando com uma sensação muito ruim depois que assiste. Milena, tá com a mãozinha levantada, pode comentar, por favor. Não, professor, não é nada demais, não. É porque o meu notebook aqui, não sei, deu uma travada e eu acabei perdendo a parte que o senhor estava falando. Aí eu fiquei com a dúvida. Esse fato que o senhor falou dos dados está bem relacionado com as Big Techs, né? Se eu não me engano, é assim que fala, não é isso? Tá sim, bastante. Eu estava pensando assim, porque assim, né, eu estava tentando entender um pouco mais sobre esse assunto, e aí o senhor falou sobre a venda de dados. Já a Big Tech, né, ela é como se fosse a incorporação um pouco de ferramentas de pagamentos, e aí elas aproveitam e usam esses dados que elas já sabem da gente, né? E aí o senhor estava falando, mas eu acabei me perdendo. Aí eu queria saber se isso realmente tem relação ou não, porque eu acho que quando você estava explicando de Viviane, o meu aqui apagou a internet, não sei o que foi. Tá certo, não, tudo bem. Vamos resgatar um pouquinho, porque eu acho que você trouxe algumas figurinhas famosas aí que a gente precisa colocar. Então, primeiro, vamos para os termos, tá? A expressão que eu usei é Big Data, ou em português seria Big Data, né? Mas a gente está falando aí grandes massas de dados, tá? Então, Big Data é um fenômeno que é assim. Hoje em dia, você direciona melhor um comércio, um negócio, se você tiver uma massa grande de informações sobre os clientes efetivos e potenciais. E eles estão usando muito isso, tá? Muitas empresas se especializaram em tratar grandes painéis de dados. Tá? A outra expressão que você usou é o Big Tech. Big Tech, a gente está falando aqui Facebook, Google, Instagram, que mais? Twitter, enfim, essas grandes empresas, Zoom, a ferramenta que a gente está usando agora, né? O Zoom. Essas grandes empresas, elas são bilionárias, têm alcance multinacional, estão em todo lugar do planeta e elas colocam nos seus contratos, muitas vezes, opções de gratuidade. Só que quando você não está pagando,
é porque você é o produto. Se você baixou um aplicativo grátis aí no seu celular e está jogando o joguinho, você falou, ah não, esse daqui é de graça. Não, não é que o joguinho é de graça, é que você é o produto. Ao baixar e instalar aquele aplicativo ali, você deu uma série de autorizações à empresa. Inclusive, é fazer coleta de dados do seu celular que não tem nada a ver com o uso do aplicativo. O seu nome, o seu contato, a região do mundo onde você mora, o tipo de rede que você acessa, se você faz compra, se você não faz compra, está tudo lá nessas informações. Você acha que você está simplesmente jogando um joguinho, mas não, você está vendendo a sua privacidade. Ele te deu o jogo e comprou os seus dados. Então, essas empresas todas, grande maioria delas, lança a mão desses dados e comercializam. Então, a gente virou o produto, elas comercializam os dados. E a gente não tem controle sobre quem compra. Então, é como se a gente tivesse virado um produto e essa pessoa virou dona do produto, entrega para quem ela quiser, inclusive para gente desonesta, inclusive para empresas de baixíssima reputação. Então, o que a gente acontece é que a gente acaba sendo vítima do contrato que a gente assina. Isso daí tem a ver com elasticidade, preço da demanda? Tem, mas de uma maneira indireta. Então, aqui a pergunta da Viviane, ela falou assim, as redes sociais, elas ganham dinheiro vendendo produto, direcionando compra por te conhecer? Aí eu estava explicando, sim, elas ganham. Ou elas direcionam o anúncio, elas fazem um contrato com a Lojas Americanas. Lojas Americanas, você me paga 10 milhões de reais e eu vou te dizer, na região de Recife, vou te indicar o perfil de 75 mil pessoas que nos últimos 30 dias fizeram alguma compra online. E aí a Lojas Americanas fala assim, eu quero essa informação, eu te dou 10 milhões, toma aqui. Bom. Então ela compra a informação de quem ela vai atingir. E essas pessoas que ela vai atingir vão gerar receita para a loja muito mais do que suficiente para pagar os 10 milhões de reais. Tá? Então, existe sim uma relação entre Big Tech, quebra de privacidade e utilização de informação que, entre outras coisas, sabe a elasticidade de preço de cada produto, sabe como você se comporta. Então, sim, a gente está falando de um mundo em que cada vez mais a nossa privacidade está sendo negociada. E tem outra preocupação, viu? Não é para vocês já pararem de dormir, hoje é sexta-feira, mas não é para ninguém ficar aqui paranoico, não. Mas tem uma outra preocupação, gente. Olha só. E se aquela compra da meinha lá, da filha, tivesse sido acidental? Ela pegou um produto, caiu no carrinho, ou já estava no carrinho dela e veio no saco de compra. Aí ela passou a receber informação de enxoval de criança. Aí a reclamação do pai tinha razão. Você pode estar recebendo produtos, ou sendo classificado, ou sendo mirado por companhias que você não deseja ter contato. Então, além de a gente ter uma massa grande de dados em que a nossa informação está sendo comercializada entre empresas sem a nossa anuência, esses dados podem estar errados. E esses dados podem nos prejudicar. Então, de alguma forma, a gente pode ter mais dificuldade, mais problemas, ou sofrer preconceito, de alguma forma, dentro de um ambiente que é todo digital. Não se engane não, gente. Preconceito digital é uma realidade. É uma realidade. Da mesma forma que muitas vezes uma pessoa mais pobre não consegue emprego, na primeira linha do currículo dela, diz onde que ela mora. Muitas vezes o empregador já fala assim, não, essa pessoa mora num bairro muito violento, num lugar muito pobre e tal. Não quero não. Já sofre preconceito só pelo local que a pessoa mora. As empresas mais éticas estão começando a fazer seleção de currículo, eliminando dos currículos essa informação. Tirando a foto, tirando a região onde mora e algumas vezes até tirando a informação sobre qual escola frequentou. Porque isso indica perfil social
E aí as empresas mais éticas falam assim, não, eu não quero selecionar por perfil social, eu quero selecionar por capacidade. E eu quero dar chance para gente que nasceu em lugar complicado. E aí as organizações mais éticas se privam, decidem não ler aquela informação na hora de decidir quem que vai chamar para uma entrevista ou não. Por quê? Porque ao receber a informação, a pessoa já está sujeita a tomar a decisão por preconceito. Então, a gente tem os dois movimentos. O movimento da quebra de privacidade vai na linha de violar todos os princípios éticos. E existem algumas organizações que estão tomando um rumo oposto, falando assim, não, eu vou ter que me impor certa disciplina se eu quiser continuar sendo ética, porque eu tenho consciência de que as informações acabam gerando na gente preconceito. Então, pessoal, é um novo mundo, é um mundo em que a gente precisa estar muito, muito atento a essas variações, aos contratos que a gente assina quando a gente baixa aplicativo, as ferramentas que a gente usa, como a gente apaga um aplicativo, como a gente apaga um software da nossa máquina, tudo isso pode nos deixar reféns de usos autorizados de maneira inconsciente. A gente autoriza de forma inconsciente o uso dessas informações. Tudo bem? Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões até aqui? Não, só esses dados que o senhor falou aí da gente receber coisas indesejáveis, a gente já recebe pelo e-mail. Uhum. Eu quero, assim, quantos e-mails a gente recebe de coisa que a gente nunca nem se cadastrou na vida? Assim, que nunca nem passou pelo nosso... nem pesquisou, não fez nada, bombardeio de e-mails que a gente recebe, bombardeio de ligações, pergunta se a gente quer cartão de crédito, se quer um pacote novo de internet, se quer alguma coisa. Assim, sim, como é que você conseguiu meu telefone? Como é que você conseguiu meu endereço de e-mail? Assim, isso já está acontecendo. Só não está acontecendo de chegar só falta chegar na sua porta um produto que você não pediu, né? Pois é. Agora, quer ver um consolo, só para a gente dar uma risadinha assim antes de terminar a aula? Antigamente, essa invasão de privacidade acontecia com o carro do ovo, que passava na frente da nossa casa com um microfone e ficava, olha o ovo, seu José, vai comprar ovo hoje, não sei o quê, cantava o nome da pessoa lá assim. Mas já tinha uma certa agressividade, né, nesse tipo de propaganda. Às vezes acordava uma pessoa que estava dormindo, às vezes acordava uma criança que estava no berço e tal, mas fazia o carro de som passando, né? Ainda tem isso, né? Na cidade de Recife mesmo Aqui ainda tem. passa o carro Aqui ainda tem. do ovo, Amanhã passa... é dia de sábado, o carro do ovo. Pois é. Então aqui é na quarta. Ovo, é pamonha, é tudo de direito. Isso é uma forma de publicidade muito agressiva também. E é claro que essas pessoas, ao frequentar, né, o nosso bairro, nossa comunidade, elas também têm informação. Também estão reunindo informação de quem é quem compra mais, onde mora mais gente, onde mora mais criança, também tem informação. Então, assim, os mercados, eles geram esse impacto negativo de acabar reduzindo a privacidade das pessoas. Só que agora ganhou uma proporção mais preocupante, né? Quando a gente tem comercialização de bancos de dados de informação sobre você, aí é um outro patamar de preocupação, né? Muito bem, pessoal, olha só, eu vou encerrar por aqui que já são 5:06. Queria agradecer a todos vocês. Por coincidência, eu acho que estão só todas vocês. Eu estou só com alunas, discentes aqui. Mas queria agradecer a todo mundo que teve essa disponibilidade de trocar esta semaninha apenas a nossa aula para sexta-feira. Desejar uma boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana para todos. E lembrar... Feliz dia do professor, professor. Oi? Feliz dia do professor. Obrigado mesmo, Viviane. Só para lembrar, como bom professor, que vocês vão ter uma outra listinha, mais vídeos na próxima semana, mas que não hesitem
em conversar no privado comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, se quiserem trocar ideia, se quiserem tirar dúvida. Essa semana eu já gostei que eu tive 2 pessoas que eu fui atendendo, e quando tem esse tipo de demanda, a gente fica mais feliz, que a gente sabe que vocês estão levando bem a sério o conhecimento, a familiaridade com essas ferramentas, né? Lembrar que aprender é aprender a resgatar um conhecimento. A gente aprendeu uma vez e depois deixar para lá, não aprende. A gente só aprende mesmo quando a gente resgata algumas vezes e usa 2 ou 3 vezes, aí a gente aprende, tá certo? Ok. Legal, gente. Bom final de semana. Bom descanso para Amém. vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana e feliz Dia dos Professores.